Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Ramos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Estúdio Livre Podcast e hoje a gente vai estrear o Quebrando o Ciclo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito ilustre, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Tudo bem? Tudo bom, Ali? Meu nome é Tereza Nils, eu sou consultora de negócios, eu sou palestrante e eu fui convidada pela Ali hoje para vir fazer um podcast para falar sobre o medo de envelhecer. Você tem? Nossa, Tere, eu acho que é uma proposta muito importante que está super em alta, né? Porque às vezes eu fico pensando, gente, essas pessoas que tem tanto preconceito assim com o envelhecimento, eu falo, gente, mas como? Todo mundo. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir sair daqui sem passar por esse processo, não é mesmo, Tere? A pessoa que sai antes é porque já morreu, né? É, aí sim, você Então, sai assim, jovem. a gente pensa que a gente quer, na verdade, né, sempre se preparar para a velhice, Sim. mas às vezes o dia a dia da gente, a gente não se toca de como Uhum, fazer isso, né? E, na verdade, eu não me preparei para a velhice. Eu lembro tá. que quando eu era mais jovem, existia uma frase que dizia assim, a mulher aos 40 anos tem a idade da loba, né? E Uhum, aí você vai começar com insegurança, ai meu Deus, tô ficando velha, o que que vai ser? Não sei. Gente, eu não tive esse negócio, sabe? Eu não não. tive essa. Eu, na verdade, eu tenho 63 anos e eu comecei a pensar na velhice aos 60 anos. Porque daí eu comecei a ver que eu estava ficando com ruguinhas mais salientes, né? Uhum, Uma pele mais flácida, já tenho um cansaço maior do que. O cansaço que eu digo assim, porque eu sempre fui muito ativa na minha vida, uhum. né? Eu não tinha tempo para pensar em cansaço. E agora eu já me permito fazer as coisas com mais calma. Por quê? Porque eu sinto que o meu corpo ele já não é tão rápido quando eu tinha 30, 40 anos, ou até mesmo Sim. 50. Até quando eu tinha 50, que as pessoas falavam, nossa, você tem 50, tá sempre disposta, e fui assim a vida inteira, né? Uhum. Então agora assim eu comecei a pensar mais em mim, a cuidar mais de mim e me permitir fazer aquilo que eu consigo dentro daquilo que eu posso. Nossa, Tere, eu acho que eu vou pelo mesmo caminho, porque eu tô aí na faixa dos 43 anos e eu não sinto essa pressão ainda, sabe, da idade. Para mim, nossa, claro que a disposição não é a mais a mesma. A gente vai sentindo uma diferença de disposição. A gente vai, na verdade, se poupando. É, Porque quando a gente é jovem, a gente tem aquela ansiedade de fazer tudo muito rápido acontecer, aproveitar tudo de uma vez só. Mas quando a gente vai chegando num amadurecimento, que eu falo que começa aí a partir dos 40, para algumas, não é para todo mundo, né? isso é muito Mas pessoal, é né? muito pessoal. E aí você vai tendo um pouco mais de calma, né? E você tem uma história muito atípica, assim, Tenho. Minha né? história é totalmente diferente. Inclusive, você está falando aí que Aham. agora, com 43, você está sentindo mais maturidade. Eu casei com 40 anos. Então, e olha Então, só, assim, né? é bem diferente porque como eu falei, eu não tinha essa concepção. Era como se eu Uhum, tivesse navegando num rio com um sim, barco e eu não percebi o tempo, eu não percebi a idade, né? tá. Porque eu tinha que estar sempre na ativa e eu era assim, né? Eu era Aham, muito festeira, sempre fui muito alegre e ao mesmo tempo, claro que a gente tem os momentos de mais tristeza da gente, assim, né? Mas uhum. eu era o contrário, eu era mais ativa, né? E quando eu tinha 39 anos, eu já tinha até desistido de casar, É né? mesmo? Mas Sim, por que, Tere? porque assim, a gente é de um tempo em que você tinha Uhum, que casar nova, tá. né? Já tinha essa pressão. E Antigamente pelo tinha, jeito que né? hoje em dia nada mudou, né? Ainda Até tinha, continuamos. uma história assim que meu pai uma vez arrumou um Aham, namorado para mim, porque dele veio assim também, meu pai e minha mãe também foram assim. Antigamente se sim, arranjava esses casamentos, né? Mas eu não queria casar. Eu queria tá. estudar, eu queria sair de casa, né? Eu morava no interior de Santa Catarina, Aham, então eu queria outras coisas, eu queria conhecer o outro lado do mundo e fui. Claro que isso tem toda uma outra história ali que não sim, vale contar agora, mas assim, quando eu queria casar, foi na faixa dos 30, aham, 32, 33. Eu tinha assim, ai, aquela vontade, ai, quero casar, quero. Eu sempre quis ser mãe, né? tá. Meu sonho era ser mãe, ter essa maternidade, né? E aí eu não tinha, eu falei, gente, agora eu vou ficar velha, o negócio daí não vai dar mais certo, né? Aham.
Então, ficou assim, daí eu vi que eu não ia casar, falei, quer saber? Chega, não quero mais casar, seja o que Deus quiser e pronto, né? E aí, com 39 anos, eu conheci o meu. Hoje eu sou divorciada, né? Aham. Hoje ele é meu ex-marido. A gente viveu junto 21 anos, né? Então, não foi um Sim. casamento só que deu errado, foi um tempo de lutas e um tempo de glórias também, né? Aham. Mas quando a gente percebe que não dá mais, também você tem que saber o teu limite, né? E aí eu casei com 40, faltava um mês para eu ter 40 anos, eu tive a minha primeira filha e o meu sonho estava Estava realizando. se realizando. Quando eu fui no laboratório pegar o resultado do exame, porque eu tinha casado e eu queria fazer um tratamento para engravidar, por quê? Porque você Uhum. tem aquele preconceito, né? Eu tinha isso de que eu não ia ter filho por causa da idade, Tá. porque eu não ia conseguir engravidar, né? E daí eu fui no médico para fazer os exames e na semana seguinte eu liguei para ele falando que eu estava grávida. Aí o médico falou para mim assim: Ué, você não estava aqui semana passada querendo fazer Aham. exame para engravidar? Falei: Pois é, acho que falar com o senhor já resolveu o assunto. Acho que já desbloqueou, né? Já desbloqueou geral, né? E aí a Lara nasceu, faltava um mês e pouquinho para eu completar 40 anos, né? Tá. E aí, assim, foi uma surpresa, porque quando eu fui lá no laboratório pegar o resultado, eu dei um berro dentro do laboratório. Porque eu vi o meu Imagino. resultado, gente, era o meu sonho ser mãe. E Como você que eu estava não... quebrando vários ciclos ali, né? De Nossa! imaginar que não É, podia ter filhos com certa idade. E eu falo, exatamente. eu acho interessantíssimo isso, porque minha filha também, a minha última filha, né, minha quarta filha, veio com 37 anos. Aí, ó. E eu achava que também não ia ser fácil engravidar. Aliás, eu nem pensava nisso, né? Aham. Foi um susto. Então eu era bem tranquila. Ah, não, com essa idade eu não engravido É, mais, tô viu? bem Ó? Tudo tranquilona. mente, né? A mente da gente bota Aham. umas coisas E absurdas ali, quando eu né? fiquei grávida, eu falei, nossa, eu já tô também indo pro É. quase 40, né? Porque na minha visão era essa também. A gente só consegue ter essa fertilidade bem jovem. É, e uma coisa que as pessoas falavam para mim na época, Ali, ela era assim, ó, como que você com 40 anos tem filho? Daqui a pouco você morre, quem é que vai cuidar da sua filha? Nossa, Eu ouvi isso, né? eu Eu falei, imagino. gente, eu não vou morrer agora, eu não quero Aham. agora, acabei de casar, como é que eu vou morrer agora, né? Sim. Isso não existe, né? Mas enfim, criei a minha filha, depois, quando ela fez um ano, eu engravidei de novo e eu não sabia. Aí fui fazer a festa dela num Quanto clube, tempo depois, Tê? um ano. Um ano Quando a minha depois. filha fez um ano, é porque eu amamentava, então eu não me Ah, sim. protegia, né? E aí, o meu sonho também de ser mãe era esse, era amamentar filho. Gente, tem gente que reclama. Não reclama, gente, é a Não, melhor não coisa reclama. É do um mundo. É privilégio. um privilégio poder amamentar o filho, né? Sim. E daí eu estava grávida, só que eu fiz a festinha de aniversário dela num salão, num clube que tinha muita escada. E eu subi e corri aquelas escadas, eu não sabia que estava grávida, Uhum. perdi o neném. E esse Olha. foi assim bem triste também, porque a sensação de impotência eu não Uhum. conhecia. E eu conheci quando eu perdi essa criança, né? Eu não sei se era menino ou menina, mas eu tinha acho que 9 semanas e meia de gravidez, Tá. né? E aí eu fiquei bem triste na época, assim. E aí eu falei, bom, eu tinha um sonho de ter dois filhos, duas filhas, Uhum. né? E eu falei, agora eu perdi, então eu não vou ter mais. Mas é tudo, eu quero que fique muito bem claro, isso é coisa da cabeça da gente, né? Sim, Você pode, hoje em sim. dia não depende mais da idade, né? E aí passou e eu continuei, acho que amamentei a Lara ainda mais um meio ano, foi um ano e pouco que Uhum. eu amamentei ela. E passou, depois de um tempo, por causa de amamentar muito tarde, né, por outros, por causa da idade, deve ser mesmo, que não, né, a menstruação vinha um mês, no outro não vinha, enfim, estava uma confusão, e eu acabei engravidando de novo da minha terceira, tive a minha terceira Sim. gestação, e realmente na minha terceira gestação eu tenho uma filha com síndrome de Down. Olha. E quando eu engravidei da Flávia, o médico falou para mim que eu tinha uma probabilidade muito grande de ter uma filha especial, né? Que eles chamam de especial, mas que assim, a Lara, que Aham. não é síndrome de Down, para mim também é especial, né? Sim. E aí o médico perguntou para mim se eu queria fazer a amniocentese, né? Uhum. E daí eu falei, mas isso, se ela tiver alguma coisa, vai curar? Daí ele falou, não. Eu falei, então não quero, porque se eu tiver uma filha com alguma deficiência ou com alguma coisa mais específica, eu falei assim, eu vou considerar, na época era loteria Uhum. esportiva, eu nunca esqueço disso. Falei para o doutor, eu vou considerar que eu ganhei na loteria esportiva, porque deve ser um prêmio de Deus. Eu falei Tá. assim para ele, né? E realmente, a Flávia, quando eu tive assim, durante a gravidez inteira,
Eu tinha a sensação de que eu ia ter uma surpresa no dia do nascimento dela. E eu não sabia o que Uhum. que era. E aí a minha filha veio com síndrome de Down e ela é um presente na nossa vida. Ela Ai, é assim, uma gente. bênção, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. E Uhum. aí isso é uma história para um Para outro momento, outro porque foi assim momento. nossa, é maravilhoso contar essa história dela também, né? Mas Porque, aí eu tive ela, faltava 2 meses para eu completar 43 anos. olha só. Então, assim, tudo muito bom, né? Só que assim, você recebe uma filha assim, você tem que correr atrás do Uhum. como educá-la, como criá-la, né? E eu Sim. fiz tudo isso, né? Mas não foi a idade que me impediu, E né? foi uma nova vida, né? Porque você teve que Foi. remanejar toda a sua vida. E quando você engravidou a primeira vez, você já. Porque antes você Eu trabalhava, né? trabalhava, Fora, trabalhava. tal. E na primeira gestação Daí eu você parei. parou? Justamente pelo sonho de querer ser Uhum. mãe, eu falei, eu quero investir na educação das minhas filhas, né? Uhum. Então era um tempo que eu ia fazer, né, Ali? Não era assim, eu vou ficar para a vida inteira sem trabalhar. Não, Tá. eu pensei, eu vou criar elas até os 6, 7 anos de idade, e aí elas vão para a escola, né? Uhum. E aí eu posso voltar a trabalhar. Só que como a Flávia tem síndrome de Down, eu tinha que dedicar mais. E aí eu Sim. fiz como é que eu vou dizer, uma comparação, não é bem uma comparação, assim, quanto tempo que eu levaria para levar ela para uma terapia, para alguma coisa, né? E quanto tempo eu poderia fazer isso em casa, né? Uhum. Então eu achei que seria melhor eu educar ela em casa, de fazer as coisas em casa, né? E eu acabei não voltando para o trabalho. Então eu Tá. investi na educação dela na minha casa mesmo. E o único profissional que eu ia fora procurar algum recurso era a fisioterapia, né? Porque ela Uhum. veio muito molinha, parecia um papel, então eu tinha que ir lá. Mas quando eu ia lá, eu olhava o que ela fazia, eu fazia em casa do mesmo jeito, né? Uhum. Então a gente se vira nos 30, né? É, a gente vai Eu aprendendo. aprendi muita coisa. Minhas filhas Te são ensino. Eu falo, professoras. meus filhos também me ensinaram muitas coisas, né? Ter É. então de uma vida assim, da juventude até os seus 40 anos, você com aquela vida agitada, aquela vida de Eu fui bancária, profissional, é isso que eu ia eu fui falar. bancária há muito tempo. Eu trabalhei no Banco Itaú e Uhum, daí depois em Joinville, eu era de Joinville e depois surgiu o Banco Francês e Brasileiro lá em Joinville. E uhum, tinha um diretor de uma empresa de Joinville, ele gostava muito, eu era caixa na época, né? Eu fiz vários setores dentro do banco, mas quando eu estava no caixa, eu era muito rápida, né? E uhum, antigamente não tinha computador, a gente se tinha que somar cheque na mão, assim, a gente sim. recebia pilhas, né? E ele ficava olhando eu trabalhar, eu nem estava aí, porque eu estava trabalhando, né? E daí ele me indicou no Banco Francês e Brasileiro e eu fui admitida lá, eu fiz carreira lá dentro do banco, eu cheguei na gerência administrativa, assim, né? Foi uma época bem gostosa da Sim. minha vida, que eu aprendi bastante. E depois trabalhei em outros lugares também, porque eu saí do banco, e o banco é uma coisa que ele te transfere de cidades para Uhum. cidades. Você viajou bastante, então. Eu morei em vários lugares desse país. Eu Aham. morei em Vitória, no Espírito Santo, eu morei em Campinas, no interior de São Paulo. Você realizou Eu, o eu sonho morei de no, conhecer morei em vários o. lugares assim, Aham. né? E só que isso cansa, né? E Cansa. aí não dá, né? E com aquele Enfim. desejo de querer ser mãe, ter uma É, família. entendeu? Você acaba, pô, eu tô pulando de galho em galho, Sim. né? Não quero mais isso. Mas você era uma mulher muito ocupada. Eu Nesse era. processo de ser ocupada, como que a gente faz para conhecer alguém? Naquela época, como é que faz? Então, naquela época, ali, há 24 anos Aham, atrás, começou a internet, né? aham, E era tudo muito novo, era o chat, era o sim, Orkut, era essas coisas. Eu conheci meu marido aham. no Orkut, eu acho que foi. Eu não lembro direito, acho que foi Orkut. E aí a gente namorava pelo chat. Olha, Mas esse namoro durou muito pouco, tá? ai, Ele foi gente. assim, coisa de 6 meses e a gente resolveu ficar junto, porque Aham, eu morava em Cuiabá nessa época e ele morava em Rio Grande do Sul, né? tá. Então, assim, não dá para ficar muito tempo namorando pela internet, né? Aham, E eu nunca fui uma pessoa assim muito centrada, né? Muito, eu vou cuidar disso, não. Eu arriscava tudo na vida, né? aham. E aí eu não tinha ninguém lá em Você Cuiabá. vivia. Eu vivia o meu dia de hoje, que eu não sabia se amanhã eu ia estar vivo, né? E aí eu falei, eu vou lá viver com esse cara. Uhum, Se não der certo, aí eu volto. Eu vou para outro sim. lugar, eu sei lá o que que eu faço. Eu gosto muito do sul. E Cuiabá era muito quente, né? Aham.
Aí eu falei, não, eu vou voltar para lá. E aí a gente casou e ficou 21 anos juntos. Nossa, que E tem história, 2 Tê. filhas, hoje a Entendi. gente é separado, mas ele continua sendo pai das minhas Sim. filhas e a gente continua tendo contato. A gente não se Uhum. separou por causa de briga, a gente separou porque acabou Bom, se tornando afinidades, as irmão, assim, dentro de coisas, casa. Então né? não tem, né? Não Uhum. existe É essa aquilo que eu coisa, né? falo, né? Às vezes os relacionamentos acabam e não, às vezes não é pelo que, ai, né? Muita Ah, gente fala, ai, relacionamento tóxico, abusivo. Às tem vezes também, acaba né? porque É. acabou. No Tem final de todo sempre fica um tipo. pouco tóxico, a gente já Tem, sabe disso. Mas depois a tem, gente, tem. Não vou dizer que foi, a gente acabou, ai, é, vamos acabar porque a gente não combina. Não, né? Teve umas briguinhas, obviamente, mas não é sim, assim o principal, né? Tanto sim, que o relacionamento dele continua com elas, né? Tem que continuar, minhas filhas têm que saber que tem pai e tem que saber que ele tem uma autoridade. sim. Ele passou por um período bastante difícil também, que foi uma época que a gente teve bastante problemas financeiros, né? Uhum. Porque ele é uma pessoa muito tímida e ele não, né? Não se animava atrás, eu tinha que ir. Então eu não tinha Aham. tempo de ficar doente, eu não tinha tempo de ficar em depressão, eu não tinha tempo de, ai, vou desistir, não. Sim. Né? E eu tenho um Deus que me sustenta, então vamos Aham. embora. O senhor vai comigo, vai, mostra lá, filha, vamos embora. E é Sim. isso. E você teve que se reinventar, Eu então. tive que me reinventar muitas vezes, Ali. Muitas vezes, porque eu nasci de uma família muito tradicional alemã, né? Uhum. E meu pai era muito rígido, assim, então ele educou a gente para a ser adulta, casar e tá tudo Aham. bem. E meu pai tinha uma preocupação de que eu era a única filha, nós Sim. somos em 10, que era a única filha que não estava casada e já estava velha. Aham. Você tava quebrando o ciclo ali que, né, o Exatamente. pessoal tá. Eu falei, mas eu nasci diferente, gente. Aham. Aceito que dói menos, né? Sim. E aí, quando eu resolvi casar, graças a Deus, meu pai ainda estava vivo, hoje eles não estão mais, eu já Aham. não tenho mais pai nem mãe, né? Mas eles viram que eu casei, que Você eu, né? realizou o sonho deles. Realizei o sonho deles, então tá tudo E o bem, seu né? também, E né, o meu também, Tereza? exatamente, Porque eu né? falo assim, gente, a gente pode. Não é o realizar o sonho não quer dizer que vai ser o sonho pro resto da vida. É, Eu sempre é, falo que eu sempre quis ser mãe também, né? viu? Ó. É, E não é bom, desde quando eu Ali? era Olha aí, criança, ó, viu? meu único desejo era ser Ser mãe. mãe, aí pronto, Se eu ia temos. estar casada ou não, não sei, mas É, o eu tive ser essa mãe. época, Ali, de pensar É, em fazer essa, como é que se chamava antigamente? Produção independente, né? aham. Daí eu falei, ah, não. Mas totalmente. Olha, nossa, Tereza, você era totalmente independente, Eu né? era, E o que eu que você acha era, eu hoje era. desse empoderamento feminino? Eu acho Porque assim, ó, eu acho que a você é uma mulher, mulher super empoderada. é o que dizem, né? Mas assim, É. eu não me Eu sinto falo assim, empoderada, não né? empodrecida, porque as pessoas estão confundindo isso. Eu acho que assim, ó, a gente tem uma vida e Uhum. você só tem uma vida para viver. Sim, Entendeu? Se você ficar, eu vivi muito em regras. Quando eu descobri que eu podia, que eu tinha vida fora das quebrar as regras, né? regras. Ei, por que que eu não posso? Eu paguei Aham. preço alto por várias coisas, por teimosia, por Sim. ignorância, por falta de conhecimento. Ignorância já é Porque falta de conhecimento, querer tá, viver gente? o script, né? Toda certinha. Entendeu? E não funciona assim, Não. gente. Não funciona assim. Então, eu não olhava para minha idade, né? Por Uhum. isso que eu casei tarde, eu tive filho tarde e depois, quando a minha filha mais nova fez 15 anos, eu já tinha 57 anos. Tá. E aí pô, agora eu posso voltar para o mercado de trabalho. Aham. Agora me diz uma coisa, quem é que aceita uma mulher com filho especial, com 57 anos, sendo que 18 anos, porque eu tenho a minha filha mais velha, né? Já Uhum. estava fora de mercado, né? E que vai querer voltar para o E mercado. mesmo sendo uma pessoa que foi super capacitada para isso. Exatamente, entendeu? Eu tenho uma história, né, Uhum. de vida que também não pode ser jogada fora, né? Não. Mas eu tinha essa questão na minha cabeça, e agora? Como é que eu vou voltar? Tá. E aí conversava com as pessoas, é assim, ó, gente, esse negócio se chama gerontofobia, Isso. que é o medo que as pessoas têm de envelhecer. Por quê? Porque as pessoas velhas que eles dizem hoje, a gente nem usa mais essa palavra, a Uhum. gente usa maturidade, né? A gente Maturidade. fala de maturidade. Porque velho, ele dá uma conotação de uma coisa que você tem que jogar Jogar fora. fora. Então, assim, é difícil uma pessoa nessa idade voltar para o mercado, Uhum. né? Isso é bem complicado. Só que tem um outro lado que você tem que olhar, por exemplo, os empresários que criaram as suas empresas são Uhum. velhos,
estão lá. Ninguém vai tirar eles de lá. E eles continuam. O Abílio Diniz, Nativa. o Abílio Diniz morreu aí há pouco tempo, uma semana, nem isso, né? Com 87 anos. Ele era um homem que estava na ativa, né? Sim. Então, assim, os médicos, hoje você procura, às vezes ainda, né? Procura médicos mais velhos porque tem mais sabedoria. E quando uma mulher quer voltar para o mercado, quando uma pessoa que já se Sim. aposentou, né, pela idade ou pelo tempo de trabalho, quer voltar, quer construir alguma coisa nova, porque tem vida, gente. Hoje não é que nem antigamente, que você, com 50, 60 anos, era considerado Sim. o velho, né? Eu tenho 63 anos e eu estou muito viva aqui, né? E tenho muita vontade ainda de E fazer com muita muita coisa. sabedoria. Exatamente. Então, assim, mas para voltar dentro de um mercado de trabalho, não, né, de uma CLT, que hoje em dia, aliás, né, já está ficando mais de lado, por quê? Porque a internet está aí para dar trabalho Sim. para quem quiser, né? Você não precisa exatamente voltar para uma CLT. Mas há 6, 7 anos atrás, ainda não era a internet de hoje, né? A internet ainda estava desenvolvendo esse negócio de trabalhar sozinho, de marketing digital, essas coisas, né? Então, claro, eu tinha que pensar em CLT, né? Até porque com a mulher já é um pouquinho mais preconceituoso o negócio, né? E aí, o que eu fiz? Eu falava, meu Deus, eu preciso arrumar um serviço onde eu posso trabalhar 6 horas e 6 horas eu tenho tempo para cuidar das minhas filhas. Então, assim, tudo foi se encaminhando, eu consegui, eu trabalhei um tempo assim, depois eu fui para imobiliárias, né? Tudo como experiência também, eu adquiri muita Sim. experiência e muito Você se aprendizado. permitiu também a aprender, porque também tem gente Aprender. que fala, não, mas eu sei, não é? Não, gente. Não pense que você sabe tudo. É. Mesmo que você tenha 70, 80 anos, você está sempre aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo, né? Então não tem mais essa história assim de. E eu tinha uma coisa que eu não sabia muito, que era cuidar de mim. Tá. Porque como eu tive as 2 filhas e eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo e eu tinha que cuidar delas, eu acabei esquecendo de mim, né? Então eu não tinha autoestima assim, muito elevada, né? Eu precisava cuidar da Tereza. E aí? A pandemia chegou e falou assim: agora é a sua vez, Agora vai ter queridíssima. que se olhar para, vai ter que olhar para si. Exatamente. E, nossa, gente, começou uns cursos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoestima. Falei, essa aí é a minha praia, é isso aí que eu quero aprender agora, eu vou cuidar de mim, minhas filhas estão, né, já criadas, agora eu vou cuidar de mim. E eu comecei a aprender sobre isso. Gente, que tempo maravilhoso. Mulher, se você não cuida de você, hello. Acorda, porque nunca é tarde. Não, Você mas... tem que se cuidar, você tem que se amar e você tem que ser você. Independente, não é só porque é bela, Não. é porque você tem vida dentro de você. E tem sabedoria. Agora você vai fazer as coisas com mais sabedoria, com mais alegria, com mais disposição, né? Com foco. Né? Eu também estou aprendendo isso sobre ter foco hoje, gente, porque às vezes eu acho que eu tenho TDAH, sabe? Porque né? Muito agitado, quer tudo. Não. Vamos com calma, né? Vamos dar um passo por dia, né? Hoje eu estou me especializando em ser palestrante, eu quero muito falar da minha história, eu quero muito contar sobre várias coisas que eu aprendi nesse mundo e que pode ajudar pessoas, porque eu vejo hoje várias pessoas com idade que não sabem o que fazer porque estão aposentados, estão dentro de casa, sentados vendo televisão, que é uma nheca, né? Ou reclamando da vida, ou doentes. Às vezes a pessoa fica doente porque ela realmente não tem o que fazer. Porque ela não sabe, não é porque ela não quer, às vezes ela não tem a direção. Não tem a direção. Não sabe nem por onde começar. Exatamente. Tere, e como que você sempre esteve presente na internet, nas redes sociais, ou você teve que aprender tudo isso? Não, eu aprendi, eu casei com um marido high-tech. Ah, entendi. Então eu aprendi muito com ele, aprendi bastante, né? E daí eu trabalhei, meu irmão tinha uma empresa de internet lá em Cuiabá. Eu aprendi muito nessa empresa também com ele, né? E aí quando começou quando eu fui para as imobiliárias, eu fui, todo lugar eu fui aprendendo. Mas o que eu aprendi mesmo sobre a internet foi na pandemia com esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Porque a internet trouxe isso para todo mundo, ela não trouxe para mim. Então, ela trouxe ele para criança de 8, 10 anos, de 5 anos, né? Isso aí é um cuidado que os pais têm que ter, porque nem tudo na internet uma criança pode ver e pode estar o dia inteiro... Consumindo. Sabe, esse negócio Mesmo é uma os coisa... programas infantis.
sabe? É Eu tenho que assistir primeiro o programa infantil que a minha filha vai assistir, exatamente. para entender qual que é a E forma que a pessoa não é só de isso. comunicação. Não é só isso, Ali. É assim, ó. Ficar o dia inteiro no celular, Uhum, o dia inteiro na frente de um computador, né? sim, Não dá. A não. pessoa se isola. E é importante esse contato humano, entendeu? É importante a E gente vira ter. vício, né? Exatamente. Só que quem fica só ali, porque a internet, gente, é um Uhum. mundo, né? Assim, de É, milhões. Então você vê de tudo é ali, uma né? realidade, né? É E a, uma realidade virtual. e a nossa cabeça, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, se Não. você não diz para ela, se E não você não sabe o que que é direciona. real e o que que é Isso. imaginário. Então, o que que acontece? Você tem que dar o limite para o seu Sim. filho, né? Tem que dar. E para você mesmo, eu me dou Uhum. limite. Tem Pra horas gente que. mesmo. Quando eu comecei a olhar, meu celular informava quantas horas eu passava, apesar de que eu trabalho muito com o celular, tá? Mas assim, quantas horas eu passava no celular, Você ficou falei, assustada. nossa, eu tive um choque. Eu falei, não é verdade isso. Uhum. E é horrível. Porque você fica com dor nos dedos, você fica com dor na nuca, fica com Sim. dor na coluna, fica barrigudo, viu? Porque você fica assim, né? Então, ó, tem que ter, né? A gente aprende que tem que ter cuidado do corpo, da alma e do espírito, né? Sim. Então, tem que ter tempo para todos eles e tem que ter o descanso, gente. Se Deixa eu te você perguntar não. uma coisa. Se existe medo de envelhecer, por que que ele existe? É Que você porque, acha disso? O que que você assim, acredita ó, nisso? o envelhecimento, ele traz a finitude, né? Que é a vida. Então, você sabe que você vai ficar velho, você vai morrer logo. Por exemplo, eu com 63 anos, é claro que eu vou viver menos daqui para frente do que eu já Uhum. vivi, né? Então, é claro que eu tenho, hoje a minha preocupação, eu não tenho medo de morte, assim, eu tenho uma concepção de morte muito diferente, Aham. né? Não que, eu não choro, não, gente, mas é difícil mesmo, é bem difícil, né? Sim. Talvez eu chore se alguma filha minha for antes, mas eu vejo como a morte um retorno para Uhum. casa, entendeu? Tá. Porque nós temos um tempo aqui, e isso Uhum. todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Nós não podemos ser egoístas de querer achar que nós vamos, ai, não, nós vamos durar a vida inteira. Uhum. Todo mundo tem um tempo. Eu não sabia, eu não sei qual é o meu tempo. Mas eu Sim. peço a Deus, né, que ele me deixe aqui mais uns 30 anos, né? Quem sabe eu Aham. falo mais devagar daí, né? Interessante você Mas falar isso, né? Porque tem muita gente que tem essa pulsão de não querer ficar aqui, porque já tá cansado da vida. E teve alguma vez na sua vida que você falou assim, nossa, eu estou cansada? muitas vezes, Ali, Tá. muitas vezes, porque assim, ó, eu não sabia tudo como educar filho, né? Uhum. E a gente fala assim, ai, filho não vem com uma cartilha. Não, Não veio filho mesmo. não vem com a cartilha, não. Mas a Bíblia, ela ensina tudo. Eu sou cristã Aham. e na Bíblia, se eu conhecesse a Bíblia antigamente, né? Antigamente, parece longe, né? Uhum. Como eu conheço hoje, gente, está tudo ali. O que Tá. você pensar, eu não sei, vai procurar na Bíblia, tem. Uhum. Entendeu? Se você não sabe procurar, procura alguém que sabe te ensinar. Apesar de que hoje na internet você acha tudo, Sim. né? E procura alguém, tem que ter um mentor, tem que ter alguém que te ajude a pensar, porque a gente não vive sozinha. Deus Sim. fez a gente para viver em comunhão, em unidade, assim, de fé mesmo, né? E aí, se você ficar sempre sozinho, você vai se tornar uma pessoa egoísta e mesquinha, Não. né? E escassa. Porque Uhum. a falta de contato com pessoas nos torna escasso. É só eu que sei, é só eu que Uhum. faço, dentro do meu mundo. Não dá para ser assim. Não Sim. dá. Como é que eu vou aprender alguma coisa a mais se eu não tiver uma Ali na minha vida para me ensinar? Se Aham. eu não tiver uma outra pessoa com quem eu me conecto, né? Tem que ter. Nós precisamos disso, né? Então eu acho que não dá para viver sozinho, né? Não tem. E aí você sentiu esse medo, né? Eu também falo Eu isso, né? Porque eu sentia. acho que a gente tem esse medo quando a gente está passando por algumas dificuldades emocionais, né? Alguns problemas, Sim. às vezes até Isso, psicológicos. isso. Hoje, né, depois de ter nascido de novo, que eu falo que eu vivi uma morte em vida e hoje eu estou ali, eu falo, gente, como eu amo a vida. Aí, ó. E Tá vendo? assim, é um Você se renascimento. descobriu, né? De Eu novo. me descobri. Olha aí. E todas nós E que precisamos mulher linda, nos. né, Ali? Ah, obrigada, obrigada, Tereza. Ai, Você né? também, né, Tereza? Mas a gente tem que se descobrir, a gente tem que parar com esse negócio de Sim. medo, né? O medo, Existe ele. tantas nós, né? O medo ele é bom a partir do momento que ele te evita alguma coisa pior na Uhum. tua vida. Mas o medo de viver não deve existir. Não. O medo de morrer, claro que ninguém gosta
resposta quando acontecem Aham. acidentes, né? Alguma doença que leva. Tudo tem a sua fase, né, gente? Não dá para dizer assim, ai, não, ela tá feliz da vida. Não tô, não. Eu tenho muitos momentos em que eu tenho tristeza, que eu tenho Sim. vontade de sumir, que eu tenho vontade Todos nós temos. Isso é entendeu? natural do ser humano. Agora Exatamente. você não pode Mas eu viver em isso. função desse medo. Exatamente. O Viver, medo de né? envelhecer, ele deixa você angustiada, Uhum. ele deixa você murcha dentro de casa, Sim. entendeu? Ele deixa você, ai, será que eu vou falar? É. Vai estar errado? Ei, eu aprendi que errar é muito bom, porque aí eu É. aprendo qual é o certo também. Sim. E eu aprendo que eu não sou perfeita em tudo. E ninguém é, E que você né? pode E errar. que eu posso E é tão errar. libertador quando a gente aprende que a gente Exatamente, pode errar, né? exatamente. Então, assim, E é recalcular a gostoso. rota, recomeçar tudo de Nossa, gente, novo. eu tinha tanto bloqueio na minha mente, assim, de que, ai, Aham. não podia fazer, era vergonha, eu tinha medo. Hum, Olha só. Hoje eu sou livre. Olha que Hoje eu sou maravilha. livre dessas coisas, sou livre desses preconceitos. É claro que a gente não pode generalizar tudo, Uhum. né? Mas hoje, assim, nossa, minha mente é outra coisa. E você hoje escolheu começar a trabalhar com palestras. Qual que é a sua Justamente por intenção com essas isso. palestras? A Conta minha pra intenção gente. é alertar as pessoas, tá? Sobre o Uhum. preconceito, né? Esse preconceito, ele é um preconceito daquilo que foi te colocado na cabeça lá atrás, né? Uhum. Então não pode isso, não pode aquilo, porque, ó, uma coisa que as pessoas falam para mim, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, é um castigo. Uhum. Gente, a minha filha é a maior bênção que Deus podia me dar. Não tem castigo aí, né? Sim. Ela é um livro, nós somos um livro. Eu sou uma biblioteca ambulante. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho histórias boas, eu tenho histórias ruins, eu tenho histórias de aprendizado, eu tenho histórias de transbordo, todas as histórias são de transbordo, né? Mas enfim, eu tenho histórias de ensinamento, né? Uhum. Eu tenho coisas que tem gente que nunca viveu e às Sim. vezes está lá enrustida dentro de casa, querendo que alguém, né? Eu queria tanto que esse podcast assim ele atingisse milhões de pessoas, não Uhum. porque é a Tereza, não. Podia ser qualquer outra pessoa Uhum. aqui, mas pelo fato de você estar podendo falar Para alcançar e motivar que aquelas é pessoas que livre. precisam Você é acordar livre. que se existe vida, existe tempo Existe tempo, para a gente exatamente. correr atrás É. de Então, se conhecer. Quando exatamente. você se deparou com o autoconhecimento, Tere, como que foi para você assim? Eu entendo que a gente, eu acho que eu ouvi autoconhecimento a minha vida inteira, Ah. mas eu só fui dar atenção para ele mesmo quando eu precisei, né? Ali, mas é assim, ó, você ouvir é uma coisa, Uhum. você sentir que você Tomar precisa. consciência é outra. Isso, entendeu? Então, quando eu tive isso, né, na pandemia, né, eu falei, gente, eu preciso saber quem eu sou. O Uhum. que eu vou fazer agora, né? Eu não posso simplesmente, o mundo vai acabar. A pandemia, ela trouxe muita tristeza para muita Uhum. gente, né? Mas ela me trouxe vida, Sim. né? Eu descobri que sim, eu podia me cuidar. Eu tenho meus cabelos brancos, gente, que são coroas de glória. A Bíblia diz que é coroa de glória. Tá lá em Provérbios 16. Eu tenho desde que a Flávia tinha 15 anos, então foi 2018. Uhum. Aí muita gente acha lindo, maravilhoso, muita gente acha que não. Eu amo. Sabe por quê? Porque ele me libertou. Eu não me libertei só de outras coisas, me libertei de pintar, Sim. de ficar fazendo luzes. Eu fiz tudo isso também, né? Uhum. Então, quando eu assumi os meus cabelos brancos, eu me assumi como uma pessoa mais velha também. Porque as minhas filhas mesmo, às vezes, dizem, mãe, as pessoas pensam que tu é vó, nossa. Falei, isso está nelas, não está em mim, né? Então, elas que trabalhem isso com elas. Uhum. Eu sou mãe. Às vezes, quando eu levo a Flávia em algum lugar, eles ficam com medo, né, de falar que eu sou vó, que eu sou mãe. A senhora é o quê dela? Uhum. Gente, eu sou mãe, muito orgulhosa, inclusive, né? O cabelo branco eu tenho desde os 22 anos, assim, tinha fios de cabelo branco, por isso que eu pintei. Então, não existe isso. Quando eu descobri que eu podia ter o meu cabelo branco, mesmo não me sentindo com 70, 80 anos, foi libertador. Sim, porque o cabelo branco não tem nada a ver. Eu mesma tenho cabelo branco desde os 20. Exatamente. Então, exatamente, ó. Você faz as coisas conforme está no teu coração. Teu Sim. coração você vai aprendendo na maturidade, você vai colocando as coisas, parece assim, por isso que eu falo que é biblioteca, você vai colocando nos lugares certos.
entendeu? E, claro, isso só vai acabar quando a gente for para a glória, né? Mas você vai ajustando as coisas para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais Sim. saudável, né? E mais dinâmica. Hoje eu posso estar aqui falando disso, eu podia estar em casa fazendo minhas coisas. Não, É. hoje eu escolhi estar aqui, Olha né? isso, E é eu um quero, grande assim, salto. eu quero ser muito ainda, eu quero fazer muita coisa, não ser muito no sentido, quer ser melhor, não. Uhum. Eu quero poder falar para as pessoas dessa alegria de estar com 60 e poucos anos e ao mesmo tempo ter condições de estar falando sobre isso sem se sentir diminuída por causa da idade, Uhum. né? Então nós não podemos diminuir ninguém por causa da idade. Tá velho, não serve para mais nada, serve sim. Quantas Serve sim. prisõezinhas a gente tem, né, na nossa mente? Eu acho que a prisão maior que existe no ser humano é a sua própria mente. E aquela coisa de Exatamente. ficar focado no, não, eu sou assim, eu fui assim há 40, 50 anos Não, atrás, mas eu sou assim. Não, você não é. A não gente está em é, constante gente. evolução Né? E para como é que, bom como é aprender, bom. né? É Nossa, como como é bom você bom. descobrir coisas sobre você, né? Você fala assim, meu Exatamente. Deus, mas eu não sabia isso. Como Exatamente. assim? Até Nossa. ontem eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de outra. Exatamente. E assim, é muito bom, porque quando você pensa de outra, você começa a se questionar se aquela outra, ela tá te levando para alguma Sim, coisa ou ela só tá te trazendo alguma coisa para o ego. Porque hoje, quando a gente fala de ego, gente, a gente tem que cuidar muito, porque o é, mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? não. Então a gente tem que. Por isso que eu falo que as conexões são importantes, porque você aprende, eu aprendo contigo, eu aprendo Sim, com ela, eu aprendo com todo mundo. as pessoas são espelhos para nós. Exatamente. Então é importante a gente ter essa continuar tendo encontros Uhum. presenciais, né? Eu participei muito ano passado de encontros de network, de coisas de empreendedorismo, né? E aí chegou no final do ano, você faz aquele teu balanço, né? Uhum. Falei, nossa, esse ano eu não consegui nada, né? Pensei assim comigo, mas graças a Deus, Ali, eu tirei bastante foto. E Aham. daí eu falei, e aí veio na minha A cabeça, sensação é essa mesmo. veja nas tuas fotos por onde você andou. Cara, Quem você conectou, quantas pessoas você conheceu. Às vezes a pessoa que se conectou hoje, exato, você some da sua vida e exato. um ano depois ela aparece e tem Isso. coisas novas para você, porque essa é a vida, né? Daí eu falei assim, gente, como é bom tirar foto, não para Uhum. ficar postando só no Instagram, não, Não. para lembrar de tudo que você fez no ano, Uhum. É um porque roteiro. a nossa mente esquece, 24 horas Sim, depois você não lembra mais o esquece. que você fez, né? E a foto, o vídeo, ele te traz essa Uhum. lembrança. E quando ele te traz essa lembrança, o sorriso abre, sabe por quê? Sim. Porque você passou por muitos lugares, você aprendeu muitas coisas Uhum. e você se sente com vida. E isso é vida. Né? Uhum. Não é você ficar, ai, não fiz nada. Porque se eu ficasse naquela vibe ali de, ai, eu não fiz nada esse ano, eu não ganhei dinheiro. A vida, ela tem 7 ciclos, né? E Sim. cada um deles tem Uma lição. uma lição, exatamente. Uhum. Tem aprendizado, tem serviço, tem, né? Tem várias coisas, né? E aí eu fui ver também que ciclo que eu estava, né? Porque eu Uhum. também, você tem que ter o descanso, né? Sim. Você não pode ficar fazendo tudo. E aí eu fui ver, eu estava no ciclo do aprendizado ano passado, e eu aprendi Olha, muito. Eu olha aprendi isso. muito. Eu falei, glória a Deus. Eu sou muito defensora de network, grupos de apoio, esses E às palestra, que são vezes só, lugares ótimos para é, você refazer, recomeçar. e às vezes só um cafezinho com uma amiga, gente. Não Sim, pode deixar. Ontem a gente saiu, eu estava tão ruim ontem, eu estava tão cansada que essa semana foi muita correria. E daí tinha o aniversário de uma amiga. E aí 2 me ligaram, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, gente, eu não vou. Eu não vou, eu tô tão cansada, eu quero dormir 9 horas da noite. Eu falei, né? Porque meu horário de dormir era 9 quando era férias com as meninas, né? E eu falei, eu quero dormir às 9. Não, não, vamos lá, então vamos 6h30, das 6h30 às 8. Eu fui. foi. Nossa, que delícia! Aí você fala, agora eu não quero ir Entendeu? embora. Então, não, nessa idade você sabe ter um limite, você Aham. sabe que você vai lá, vai aproveitar bem aquele. E tu sabe outra coisa que é bom a gente aprender, Ali, é que quando você vai numa festa ou em algum lugar, você não tem que ficar até o final, Não. porque às vezes o final é penoso, né? Uhum. Então você fica, quando ele estiver no auge, você tem que sair. Sabe por Sim. quê? Você fica com um gostinho de quero mais, Uhum. né? Você quer aprender mais, você quer ver mais, mas naquele dia foi até ali. E até ali ele vai gravar melhor na tua cabeça. O que eu queria dizer assim, ó, a pessoa que pensa que tá velha e que não Uhum. serve para nada, ela tem que entender que ela tem que começar por ela, Uhum. a se valorizar, a se cuidar,
Se olhar no espelho e falar, né, com ela mesma, o que que você quer daqui por diante, o que você tem dentro de você que ainda Sim. você acha que dá para passar para as outras pessoas, né, o que vai te fazer bem, o que você pode aprimorar, enfim, né? Eu converso muito comigo no espelho, né? E Isso. daí, e isso traz uma resposta pra gente, né? E aí Conversar com a você gente, com a gente faz. mesmo é muito bom. Convide uma amiga sua e fala, Uhum. escuta, estava conversando no espelho, e eu descobri isso, e você também é assim, sabe? Você vai trazendo coisas, Hum, né? As mulheres hoje estão muito de fazer encontros de mulheres. Que maravilha isso, sim, que gente. maravilha. Que maravilha, porque cada mulher é uma história. Cada E história você vê tem. na história dela, você se vê nas histórias delas, né? Você fala, Exatamente. nossa, ela passa por isso E também? ela reagiu diferente de você e Aham. deu certo para ela e deu certo para você, Uhum. entendeu? Então não existe o certo para mim é certo para todo mundo, Não. né? Então assim tem coisas, nossa, é muito bom a gente se conhecer todo dia. E o que você acha que as pessoas podem fazer para amenizar esse medo do envelhecer, né? De Então, amadurecer? o medo, Amadureçam, não só o amadureçam. medo de envelhecer ele tem que começar na mente primeiro, né? Então ele tem que parar. A gente sabe, é aceitar que sim, nós temos um limite de vida aqui, né? Mas a gente não precisa ficar adivinhando qual vai ser o dia, né? Você não precisa viver em função de, eu vou morrer com tal. Não. Sim. Eu tô doente, às vezes, gente, eu tive câncer de mama, tá? Eu tive câncer de mama logo que eu tive a minha segunda filha. Olha, E aí foi um momento assim bem triste bem para mim, né? delicado. Bem delicado, exatamente. Por quê? Porque eu pensei, meu Deus, como é que eu tive duas filhas agora e com 44 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama? A minha filha não tinha nem um ano ainda, né? Eu falei, não, não tá certo. Aí eu vou Uhum, correr para quem me botou no mundo. Deus, né? uhum, Falei, Deus, o Senhor me deu duas filhas, eu já estava com uma certa idade. O Senhor me deu uma filha que é síndrome de Down. Eu falei assim, né? E agora eu tenho câncer? tá. Eu vou dizer uma coisa pro Senhor, eu não tenho câncer, não. Eu falei assim com Deus, eu não tenho Aham. câncer, não, não vou aceitar isso para mim. Porque eu quero criar minhas filhas, eu quero estar junto com minhas filhas. E se o Senhor me deu elas, eu vou conseguir. Eu falei, se o Senhor me levar, o Senhor vai levar as duas também, porque eu não vou deixar filha órfã no Uhum. mundo, né? E aí eu entrei na luta de eu lutar contra aquilo. Então eu nunca aceitei Tá. o diagnóstico ter câncer de mama. Uhum. Mas você passou, você Passei, entendia que tinha que passar pelo sim, processo, passei. não era negação, era Não, não aceito. não aceito. O Não, resultado final. eu sabia que eu tinha esse câncer e que tinha Uhum. que ser curado. Tá, Só que assim, é bem difícil. Por quê? Porque no histórico do meu pai e da minha mãe, tem muita gente com tá. câncer. Então, é óbvio, gente, que a nossa cabeça, que é maravilhosa para pensar besteira, pensou, não, agora eu vou morrer, né? Uhum. Eu falei, Eu não, não acredito que vou. todo mundo que pega É, um diagnóstico desse é a primeira coisa que vem na mente, vem, né? né? Essa palavra, ela já traz esse peso, mas hoje em dia Uhum. já não é mais Não, assim, né? E daí eu fui nos médicos e fiz. E eu fiz uma loucura mesmo, que o médico marcou minha cirurgia para o dia 1º de outubro de uhum. 2000 e não sei quanto, lá 6 eu acho que foi. E era para 1º de outubro, eu faço aniversário dia 30 de outubro. Tá. Ele marcou para o dia 3 de outubro. Daí eu falei para ele, não dá para inverter não, fazer depois do dia 30, que daí deixa eu fazer aniversário primeiro, porque se eu... Mas eu tava levando assim, do jeitinho que eu tô te falando, Aham. na esportiva. Sim. Mesmo sabendo, porque eu já tinha aceitado que eu não ia morrer de câncer, Tá. né? Então, não era negando o coisa. Aí eu disse, daí, porque se acaso acontecer alguma coisa, daí pelo menos eu passei o aniversário com minhas filhas, né? Uhum. Daí ele falou, a senhora não tá entendendo. Isso aí pode dar metástase, a senhora pode Uhum. morrer, não sei o quê, né? Daí eu falei assim, mas eu não vou morrer, falei para ele. E aí, isso era em setembro. Daí eu fiquei em dia 1º de outubro, a cirurgia era marcada para o dia 3 de outubro. A louca foi lá no dia 1º de outubro, falou pro médico: eu não tenho. Agora eu falei firme que eu não tenho. Eu não vou fazer cirurgia e eu vou embora. E fui, virei as costas e fui. O médico saiu correndo atrás de mim, me chamando de doida. Eu fiquei 2 anos com esse câncer, né? E dizendo que eu não tinha e só eu e Deus. Eu fiz um Aham. diário, né? Tá. E eu conversava com Deus tudo no meu diário ali. Eu dizia, ai, hoje eu tô triste, e sentia fisgada, né? Sim. E eu vou fazer. Tentava passar a mão no telefone, ligar para o médico de novo, né? Para marcar a cirurgia. Eu falei, não, eu tenho um propósito com Deus. Uhum. Eu tenho um propósito com ele. Eu não vou fazer essa cirurgia agora.
O dia que ele botar na minha cabeça, né, que Que é eu para fazer, preciso. aí sim. Enquanto Deus não me deu a resposta ali, eu não fiz. Durou Uhum, 2 anos. Nesses 2 anos eu enterrei 2 irmãos com câncer. E eu tava tá. lá olhando para eles assim, a próxima sou eu. Não, 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 não. Não sou eu, não. Uhum. E não E fui, nesse entendeu? tempo você já era cristã? Já, eu fiquei quando a Flávia nasceu, Ah, tá. né? Porque eu morava no Rio Grande do Sul e a gente teve que vir para Curitiba, porque aqui em Curitiba tem o Pequeno Príncipe e era um hospital Uhum, referência. E quando quando nasce uma criança com deficiência, eles te dão umas listas de médicos assim que você tem que correr atrás e te dão uns diagnósticos muito ruins, que a tua filha não vai uhum, andar, que a tua filha é isso, que a tua filha é aquilo, né? Eu falei, não vou ficar aqui nesse mundo, não. Eu vou lutar pela minha filha. E lá em Curitiba tem o Pequeno Príncipe, eles vão me ajudar. sim. E a gente veio morar pra cá na época, né? Daí eu fui lá e desmarquei a cirurgia. Daí Tá. depois eu fui morar no Rio Grande do Sul de novo, por problemas Uhum. financeiros, coisa, né? E daí eu voltei pra cá, e daí eu falei, agora eu vou ver se eu tô com esse câncer de novo ou não. É isso que eu ia perguntar. É, e daí ele tava. Só que quando eu fiz o meu primeiro exame, o nódulozinho, ele era muito debaixo da axila, Tá. assim, né? Ele tinha 2,3 centímetros ou 2,5, não sei, milímetros eu acho que era, não sei como é que é esse negócio, fica, eu não lembro mais há muito tempo, né? Uhum. E quando eu fiz de novo o exame, tava 1,2. Ele encolheu e ele Diminuiu. localizou. Ele localizou, né? É, ele Tá. diminuiu e localizou ali, ele não Porque ele não foi tinha que o localizado antes. não, né, porque eu tinha feito 3 biópsias e o médico falou: "Isso vai dar Ah, e metástase". daí tinha que fazer a operação, a A cirurgia cirurgia para conseguir localizar. não, Não? para tirar o câncer todo, Ah, né, tá. porque como eu tinha recém terminado de amamentar a Flávia, meus dutos mamários estavam Uhum. todos infiltrados com células cancerígenas, né, inclusive o bico do seio, né, e eu querendo negociar com o médico que podia tirar e o que não Sim. podia. Ai, guria, só coisa doida mesmo, né? E daí, quando eu vim, e até tinha médica na época, que ela ficou tão encasquetada, porque em alguns exames aparecia e em alguns Outros exames não. não. E aí a doutora Helena, do CETAC, ela falou assim para mim, vai lá no CETAC, ela disse, eu vou fazer uma ressonância magnética, ela disse, nós vamos ver se tá ou não. E daí, tava, né? Daí foi Uhum. marcada a cirurgia. Daí, depois de 2 anos, eu voltei, e aí eu tinha que fazer uma ressonância de novo para ver, né, o que estava acontecendo. Aí cheguei no CETAC, encontrei a doutora Maria Helena, ela me reconheceu, Dominha, 2 anos depois. Nossa, que bom que você está aqui, né? Que bom que você curou e coisa, né? Daí eu falei, não, eu tô aqui porque eu tenho que fazer um exame de novo para ver se ele ainda está Uhum. aí. Ela passou a mão em mim, me levou lá para não acredito, não acredito. E fez, daí tinha realmente, né? Uhum. Daí ela falou, ó, vai ter que tirar, né? Tá. Só que daí, Ali, na minha cabeça estava resolvido, entendeu? Uhum. O resolvido que eu acho que é assim, eu não vou morrer. Entende? Aí eu corri atrás de médico, fazer plástica e coisa arada, tudo, né? Tirei a mama, né? E tá tudo certo. Uhum. Não teve mais aquela neura de que, eu vou perder, vou fazer. Não, 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 não. E eu não contei assim para minhas filhas, eu não amedrontei Sim. elas, né? Porque além de tudo, elas eram muito pequenas. Se eu fosse falar aquilo, talvez elas ficassem com medo, né? Eu falei, não. Eu tinha um propósito com Deus que ainda era eu e ele, era eu e ele, era eu Uhum. e ele. Então, quem ficou sabendo dessa cirurgia era o meu marido na época, era a minha vizinha que teve que vir me ajudar, né? E era a mãe de uma amiguinha da Lara, da escola, que me arrumou essa pessoa para cuidar de mim, né? Que era minha vizinha ali, que estudava na mesma escola. E eu não tinha cabeça assim para estar ficando. Não conhecia ninguém, né? Aqui em Curitiba ainda. Daí eu falei, não. E daí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, isso tem 17 anos já. E não precisou fazer quimioterapia, Fiz, radioterapia, fiz. todo, Daí todo esse processo. eu tive que fazer quimioterapia, eu fiz 6 Hum, quimioterapia. Por quê? Porque eu não precisei fazer aquela quimioterapia forte, né? tá. Eu fiz a amarela, acho que era, não, é amarela. E só que tinha um problema, na época teve aquela gripe H1N1 Uhum. e eu não Claro, tinha lembro. carro na época, eu morava lá no Novo Mundo, né? E a minha quimioterapia era lá no Cabral. Tá. E eu tinha que ir de ônibus, eu não tinha ninguém conhecido aqui, porque eu tinha ido embora já de Curitiba, Aham. né? E quando eu tive o câncer, voltei lá para o Rio Grande do Sul. E aí eu tinha que me virar, né? Falei, e agora? Eu ia de ônibus, porque tinha ônibus assim que era Sim. tranquilo durante o dia, né? Eu marcava a quimioterapia, deixava as meninas na escola e eu ia Fora de fazer. horário de pico, né? Então é É, tranquilo. só que tem uma coisa que eu acho bem importante falar, que tem várias mulheres que andam de ônibus e que Uhum. fizeram. Eu fiz mastectomia, Tá. gente.
Só que a mastectomia, eu sou uma pessoa deficiente física, entendeu? Porque eu tenho uma mama que é construída, ela foi construída com a minha barriga, né? Só que eu não posso ficar mostrando isso para os outros. Mas Sim, isso não me deixa dizer que eu não sou uma pessoa deficiente sim, física. E no ônibus, ninguém te dá lugar. não, E eu não podia me segurar com esse braço, porque eu não podia não fazer pode fazer força. força com o braço. E aí eu tinha que me encostar no ônibus assim, porque se eu dissesse para eles que eu estava com algum problema, ninguém dá bola, gente. Se hoje em dia eles dormem assim no ônibus, né? Então é um projeto que eu já até procurei deputados e vereadores para fazer isso aí, que a mulher tem que ter algum documento onde diz que ela fez mastectomia, Sim, porque ela precisa andar de ônibus. Na minha época também não tinha o refazer a mama. Isso foi, eu fiz porque eu tinha plano de saúde na época, né? Mas no SUS não tinha, não. isso veio bem depois. E aí eu ia lá, e na época eu estava tratando lá no HC, porque eu fui encaminhada para lá. Depois eu operei no Vitória, né? Por causa do plano. Mas eu via na fila, Ali, as mulheres, elas usavam saquinho de alpiste para colocar como mama. Entendeu? E isso é comum, era comum, hoje em dia já não sei mais, Sim. né? Era comum. E tinha uma mulher lá, ela brincava o tempo inteiro com a mama de alpiste dela. Ela falou: eu lavo, eu penduro no varal, eu faço isso, eu faço. Eu falei, gente, eu ficava assim de olho arregalado, né? Aham. Gente, eu não vou passar por isso, só pensava comigo. Né? Então, assim, a gente vê muita coisa que a gente não tem noção Não, a gente de que não as tem. pessoas passam, né? E que a gente também pode passar, né? Mas tudo é uma decisão. Eu decidi que eu não ia, né? Eu nunca falei, meu câncer, eu tenho câncer. Não, não foi meu, aquele foi Satanás que levou para ele e pronto. Aham, aham. Acabou, né? Não tem. Você tem que tomar posição na tua vida, E né? depois que você fez toda essa cirurgia, não teve mais nenhum sinal de nada, deu tudo Não, certo. não, não, não. Nunca tive, eu faço Aham. acompanhamento, né? Porque depois que você tem alguma doença Sim, crônica, assim, tem uma que doença. fazer, né, Tem que gente? fazer, tem que E fazer. A todas as mulher tem que se mulheres, cuidar, né, tem né? que A mulher fazer. tem que se cuidar. E Independente se tem ou não, tem que fazer, tem que né? Tá ali. fazer, né? Então, assim, o nosso corpo, ele não é bonzinho a vida inteira, Não. né? Ele tem fraquezas. Hoje eu tenho problema de tiroide, gente, coisa que eu não tinha, nunca tive. Faz 1 ano e pouco, 2, que eu tomo remédio para tiroide, né? Então, assim, quando que eu ia imaginar que eu tinha problema? A Flávia tem, porque ela nasceu com síndrome de Down, então eles já Sim. têm, né? Esse probleminha, não são todos também, né? Mas, enfim, ela tem, então ela também toma. E agora, 2 anos, né? Que eu também tomo. Então, o teu corpo vai ficando mais fraco. Eu tenho problema, dores articulares. Por quê? Porque eu tomei um remédio pós-câncer que traz essa dor. E eu tenho que conviver com isso, eu tenho que saber viver, né? A gente tem que aprender a Tem viver que com as nossas aprender. condições. Exatamente, É exatamente. porque Isso não precisa me deixar o triste, né? amadurecimento, como a gente fala, né? Não vamos falar velhice, não. O É. amadurecimento, ele vai trazendo uns desgastes. Então, a palavra velho é isso, né? Dá a impressão de ser alguma coisa que você tem que jogar fora. Mas não é, gente. Então, muda essa palavra, Sim. traz uma palavra mais, né? Hoje em dia eles falam terceira idade. Não sei se também é certa terceira idade, enfim, não tô aqui para julgar, Eu né? acho que a gente já tá indo pra quarta, Eu quinta acho que a gente não idade. deve falar assim, né? Mas assim, a maturidade, eu acho que a maturidade é uma palavra que ela traz alguma coisa mais Que gostosa serve quando a mais, gente né? quando Para a gente esse fala momento. disso, né? Aham. Porque você aprende. A pessoa madura, ela tá aprendendo, né? A sabedoria a gente tem que pedir de Deus, porque a nossa, coitado, né? Então não dá. Quando a Flávia nasceu, na época que a Flávia nasceu, há 20 anos atrás, eles chamavam a síndrome de Down de debilóide. Sim. Entendeu? Gente, que coisa horrível isso. Foi como assim, debilóide? Ah, tua filha não vai andar, tua filha não vai falar. Gente, dá uma olhadinha no Instagram dela. Porque as pessoas também aceitavam esse diagnóstico e não motivavam, não iam em busca de mudar isso também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é questão de querer aprender, é questão de querer mudar, é questão de decisão, entendeu? E de progredir, cara. Bola pra frente, caiu, levanta. As crianças fazem assim quando começam a andar, né? As crianças caem, elas vão lá, se seguram no sofá e continua a vida. Nós temos que ser assim, nós temos experiências. Ninguém vai levar uma vida retinha e correta a vida inteira, Não. né? Se você for assim, é igual aquele negócio lá do coração no eletro, né? Quando ele tá reto, você já morreu, cara. Não adianta, ele tem que estar aqui, ó, altos e baixos. Eu vi um dia, nesses dias, estresse, descanso, porque a vida da gente é assim, né?
Você tá lá em cima, tá a 1000 por hora. Daqui a pouco você tem que dar uma descansada, daí você vai de novo, Sim. né? Isso é aprendizado. É. Não tem como você negar isso. E a gente tem que pensar, a gente tem que usar as coisas nossas do dia a dia. A natureza está aí nos ensinando todos os dias. Verdade. Se você não cuida, olha como que tá o negócio, né? Então, nós temos que aprender com o mais simples, e que é a natureza mesmo, e com a gente. Se olha no espelho, se pergunta por que eu estou reagindo assim, né? Eu ainda tenho algumas reações bem fora do comum, que eu fico falando, nossa, mas você já aprendeu isso, né? Já podia criar vergonha na Mas cara. aí é o automático, né? Porque também a gente pega o automático. Isso, Não adianta a gente falar assim, agora eu sei e não vou não mais vou mais agir errar. assim. Não. Não, a diferença é que você vai agir daquela forma, mas você vai conseguir vamos lá, se corrigir mais rapidamente. Exatamente. A E eu gente não consegue vou, se corrigir mais eu rapidamente. não vou viver para agradar as pessoas, eu vou viver os princípios que eu aprendi, Sim. né? E não vou ser correta em todos, porque Não. eu estou aprendendo, né? E você aprende a falar não também, né? Que é Nossa, muito isso aí é outra coisa importante. libertadora. Esse negócio da gente concordar com todo mundo para ser o bonzinho, para ter Sim. a aprovação do outro. Não, não, não. Aprende a dizer o teu não. Eu lembro que o primeiro não que eu disse assim, a pessoa ficou, como assim tu vai me dizer não? Eu falei, A pessoa não. se assustou. Se assustou, porque eu tinha, né? Era um projeto que nós tínhamos que fazer. Vai fazer? Não, não vou fazer. Como assim? Não, eu tenho meu direito de escolha, eu não quero mais fazer assim. Eu não sou para isso, eu sirvo para isso, isso, isso. Hoje eu sei para que eu sirvo. Sim. Entendeu? Hoje eu sei para que o que eu quero para mim, né? Então eu não vou mais aceitar coisas que você me impõe, ou que você diz que eu tenho que fazer. Não. Não vou fazer. Porque eu já tenho sabedoria para decidir aquilo que eu quero e fazer de uma o que eu forma posso. que às vezes você também sabe que você, mesmo você fazendo, não vai ser entregue algo com excelência com o que você faz as com coisas que aquilo, você faz realmente com excelência. com Então, aquilo que é princípio. você já né? se poupa. Exatamente. É uma coisa que não serve para mim, eu não faço Para bem, que não eu vou quero entrar nisso fazer, aqui, né? Não vai me agregar o quê? Nada, então não vou fazer, pronto. E hoje, quais são os planos, Tereza, Então, hoje meu plano é para esse. 2024? Gente, 2024, Este ano, como eu aprendi muito no ano passado, né? Eu não estou dizendo que eu não vou aprender mais, eu quero continuar aprendendo, mas eu já quero transbordar na vida das pessoas. Eu tenho um bloqueio ainda que é tão ridículo, Ali, que tu não vai acreditar, que é o falar sozinha na internet. Sabe? Eu tenho que fazer lives. E quando chega lá, parece que eu estou falando com parede. Então, isso eu tenho que tirar de dentro de mim. Porque eu tenho tanta coisa. Se você soubesse que eu já separei para fazer live, porque a live você faz, normalmente você faz sozinha, né? Você fala, você sabe, você fez 1 milhão delas, né? E eu tenho essa impressão de que eu tô falando com parede, né? E eu não gosto, eu gosto que a pessoa. Isso aqui para mim é tranquilo falar, você já viu, né? É tranquilo porque você tá me ouvindo, né? Eu tô conversando com alguém. Sim. E a gente tem esse negócio de que na internet você não tá. Tem milhões de pessoas te ouvindo. Tem muita gente. E eu tenho que, sabe, e se não está ali ouvindo na hora e você salva aquela live ali, as pessoas vão ouvir depois. Vão ouvir, exatamente. Então, assim, eu tenho que parar com isso, sabe? Eu tenho esse bloqueio, mas eu acho que já eu dou Então, um jeito esse nele. ano vai ser o desbloqueio da live. Da live. Eu já fiz live, fiz algumas lives já, né? Mas eu fiz sempre com alguém, eu não fiz sozinha, né? E você quer fazer para um público específico? O público da minha idade, né? Assim, de 50. Tem um negócio lá na internet, porque o que acontece também com as pessoas acima de 50? Elas não sabem mexer no Instagram. Sim. O Instagram é uma vitrine, né? E você tem que aprender. Tem esqueci o nome dele, você conhece ele, que trabalha com o Instagram? Não lembro, é um barbudinho. Ele é maravilhoso para ensinar Instagram. E aí eu fui fazer um curso na internet com pessoas com 50 ou mais que trabalham com Instagram. Olha. Porque aí, ó, tá cheio de mulher fazendo crochê, tricô, entendeu? Homens que tem... Eu conheço um senhor que ele fez pintura, ele tem milhões de quadros na casa dele. E internet para todo mundo, né? Eu falei, por que você não abre um Instagram, expõe isso daí e tenta vender? Eu falei, porque eu não sei. A outra lá faz não sei o que, porque eu não sei. Eu falei, gente, eu preciso ensinar esse povo. E eu fui, né? Só que daí a gente não tem a direção certa. Primeiro começa assim, é sempre começar por aquilo que você tem. E eu achava que eu tinha que ser perfeita, né? Eu tenho que saber ensinar certinho. Então eu tenho que saber tudo de internet. Não você aprende na caminhada. Tem como. A vida é um processo, então você aprende no processo, né? Então, assim, se alguém de 50 ou mais quiser aprender a expor as suas coisas na internet,
pode me procurar, porque eu também Sim, ainda sei algumas coisas, eu sim. ajudo ainda, né? Uhum. Então, são coisas que eu quero fazer, eu quero ajudar pessoas, e nessa idade, porque os jovens estão aí dando show em nós, né? Sim. Minha filha com síndrome de Down, ela me ensina mexendo E no fora que celular. você tem paciência para ensinar, porque essa é Isso. a grande Outra sacada, sacada né? boa, Ali, a paciência. Porque o nosso cérebro, nessa idade, ele não pensa mais rápido. Não. Antes eu fazia 20 E os jovens têm coisas, aquela coisa de, né? ai, não tenho paciência. Eu falo rápido, mas assim, eu não raciocino mais tão rápido. Então, se Uhum. você quer me ensinar alguma coisa, peraí, fala devagar que eu vou Sim. aprender já já, né? Mas quem ensina o idoso, né, ou as pessoas mais maduras, elas sim têm que ter um pouquinho mais de, né, de lentidão para falar as coisas, de Uhum. paciência, porque a pessoa não vai aprender assim, Não. né? E às vezes é uma coisa tão simples, mas não vai Uhum. aprender, cara. Se Uhum. você não parar, isso a Flávia também me ensinou em muitas coisas, porque a Flávia ela tem um processo. Você fala um negócio para ela assim, ela conectou. Mas ela tá conectando, ela tá fazendo o download, entendeu? Uhum. Então ela vai no quarto, ela volta, aí ela volta na cozinha e falou: "Mãe, captei". Ai, que bonitinha. Entendeu? Então é assim, com o idoso é a mesma coisa. Com o Uhum. idoso é a mesma coisa. Se você vai falar, ele vai fazer se for alguma coisa simples, Sim. mas às vezes ele vai demorar horas ou dias, talvez, para assimilar tudo. E às E vezes eu aí, vejo isso pela minha mãe, né? Minha mãe, eu vejo que ela tá me rodeando, tal, ó, assim. Daí eu falo, mãe, o que que foi? Dela, não, quando você tiver tempo. Eu falo, ó, não, mas me mostra agora. isso. Porque eu acho que ela fica meio com medo de pedir, porque também tem essa. Tem, porque Tem muitas pessoas mais velhas que deixam de fazer as coisas porque, ah, eu não quero incomodar. aham, isso aí não existe, gente. Nós somos histórias. Histórias a gente Uhum. conta falando a verdade. Sim. Entendeu? Então, assim, E filha, você quer. nós, mais jovens, mais novos, temos que ter esse olhar e esse respeito. É isso, o Porque uma respeito. hora nós vamos estar lá. Exatamente. A minha É? filha Lara, ela é maravilhosa. Mas ela Uhum. faz aqueles no celular, que aqueles dedos voam assim, sabe, discando. Daí eu respondo, né? E eu tô lá com meu dedinho respondendo. Dá muito, demora 3 horas para escrever um não. Eu falei, não é, filha, que o dedo é meio grande. Aí ele escreve 3, 4 palavras ao mesmo tempo, tem que Aham. apagar, voltar a escrever. É assim que funciona com uma pessoa mais madura, não tem A minha como. mãe desbloqueou a mensagem de voz agora recentemente, porque ela fala no WhatsApp e tal, Isso. mas ela só desbloqueou porque a minha sobrinha, ela não sabe ainda ler direitinho. Então ela tinha Aham. que trocar a mensagem com a minha sobrinha, só que tinha que ser mensagem de voz. Agora que ela conseguiu desbloquear isso. Então, a E é mensagem uma de voz descoberta, né? a Incrível. mensagem de voz é maravilhosa. Só que se você está numa reunião assim, e você, numa outra reunião, né, que onde você pode de repente dar uma olhadinha, que é algum assunto urgente, se vier uma mensagem de voz, você não pode ouvir. Não, Então tem que exato. escrever. Então, o Uhum. escrever ainda é importante. Viu, gente? Inclusive, Escrever é importante, principalmente no horário comercial, porque às vezes as pessoas isso. estão Não pode atendendo, estão ouvir, fazendo alguma não pode ouvir. coisa. E assim, no caso da Flávia, por exemplo, o escrever eu sempre, a Flávia, ela fala muito no áudio. Mas Uhum. o que que acontece? Eu prefiro, filha, escreve, porque acontece essas coisas, às vezes eu estou num lugar e não posso ouvir, Uhum. e até porque a mente dela acaba acostumando só no falar. Sim. Eles são muito visuais, né? Uhum. Então, para eles tem que ser tudo muito prático. Por Visuais exemplo, e auditivos. eu não quero que ela fique lá somando continha, escrevendo no papel. Não, minha filha, pega a máquina ali, vai, a calculadora e faz, e acabou, né? Tem coisas que tem que ser assim, mas a gente tem que saber selecionar aquilo que é necessário e aquilo que pode ser, né, uma forma mais rápida de você conseguir alguma coisa, né? Mas para o idoso, sim, que bom que eles fizeram esses áudios, né? Porque a gente já aprendeu a escrever, a gente já sabe. Só que Sim. às vezes a pessoa tem o dedo mais grosso, né? Porque eu, por exemplo, nasci no interior, eu trabalhei na roça, e sim, meus dedos não são, eu tenho, né? Não tem dedo fininho assim, minha filha tem dedo fininho, parece, né? Mas não é. E às vezes você acaba escrevendo né, 2 letras numa só, né? Uhum. Então isso traz sim um atrasozinho maior, né? Mas Uhum. tudo se chama paciência. Sim, Paciência, você paciência. tem que ter paciência para ensinar o idoso, ele ama ser ensinado também. E para a gente ir já para o final aí, Ter, eu queria saber quais são os planos assim. Eu vi, você falou no começo que estava querendo fazer uns grupos de apoio, uns encontros. Você tem ainda essa intenção? É esse você fala das mães atípicas, né? Ah, era para as mães atípicas? Eu achei que fosse mais para as pessoas. Não, eu posso até fazer assim, né? Mas tem muito encontros de mulheres, daí eu prefiro Uhum. participar. Mas eu gostaria assim de fazer
um projeto, na verdade, já existe esse Tá. projeto lá na Flórida, né? Que é um projeto para mães atípicas. Porque o que que existe uma mãe atípica? A mãe atípica é aquela que tem um filho com alguma deficiência, tá? Então isso Uhum. se chama mãe atípica. Ela não tem tempo para ela, Tá. né? Eu lembro que teve uma época que eu andava só de legging, chinelo, cabelo preso e camisetão. Uhum. Essa era eu, anos fui assim, não foi 1 ou 2 anos, não, foram anos assim, né? Então eu não tinha autoestima, eu não cuidava de mim, por isso que quando a pandemia me trouxe tudo isso, a alegria veio junto, né? Uhum. E Renasceu. renasci, exatamente. Então as mães atípicas, elas precisam de férias, né? Uhum. Férias que eu digo é um tempo para dos filhos para cuidarem delas mesmas. Uma injeção de autoestima. Isso, porque quando você está lá no avião, que Uhum. né, precisa cair as máscaras, não é sempre dito que Sim, primeiro tem que colocar na gente para depois ajudar o outro? sim. Uma mãe atípica, ela não pensa nela, ela pensa sempre no filho, no Tá. filho, no filho ou nos filhos, né? E aí ela fica cansada, cansada, cansada. Uhum. Quando você está cansada, você para e descansa, ok? Mas quando você tem uma exaustão emocional, você não consegue se você não se desligar daquilo Sim. que é o teu automático do dia a dia. Então eu vivi anos na exaustão emocional e eu nem sabia. Por Uhum. quê? Porque tem uma série de outras coisas atrás que eles diziam que era, né? Porque para julgar a gente, o mundo tá cheio de gente Tá. sábia aí, né? Por isso que a sabedoria do homem é uma nheca, né? Mas não, porque Verdade. não é isso, né? Você não pode ficar dizendo, porque você é assim, você é assado. Não, gente, Você não sabe a chega, realidade da pessoa. ajuda a pessoa, pergunta, É. conversa, pergunta, né? Hoje em dia tudo se pergunta. A gente aprendeu a obedecer só. Eu vi uma frase Não, muito interessante. As pessoas elas querem ouvir para criticar e não isso, para ajudar. ouvir, né? Ouvir mesmo o Exatamente. que aquela pessoa Isso. precisa. Exatamente. Então, assim, não julgue uma mãe atípica porque Uhum. você não sabe o que ela passa, né? Não julgue uma pessoa que está sofrendo. Hoje em dia tem muito depressão, né? Uhum. Essas coisas, porque você realmente não sabe. Eu passei várias coisas que, assim, às vezes eu acho, Jesus querido, só pela tua misericórdia, porque eu Uhum. não sei como eu venci, A entendeu? gente vai ter que marcar mais Vai, um vai. episódio para a gente só Não, falar sobre isso. E qual que é a maior dificuldade para você conseguir hoje realizar esse encontro? é porque assim, ó, as mães atípicas normalmente, Uhum. normalmente, né? Quer dizer, normalmente não, a maioria delas são abandonadas pelos maridos. Por Tá. quê? Porque o homem não sabe. Isso também acontece com quem teve câncer de mama, tá? Sim. Eu vivi essa fase, não com o meu marido, mas eu vivi assim no meio das outras mulheres e eu percebi. O marido que tem uma mulher com câncer de mama, que às vezes ela tem que fazer mastectomia, ele, ó, Uhum. pisa fora, né? A mãe atípica é a mesma coisa, porque o homem se decepciona. O homem não sabe como lidar com isso. No meu caso, por exemplo, quando o meu marido, na época, saiu para registrar a Flávia, as pessoas quase deram pêsames para eles. Para ele. Porque vocês não mereciam isso, gente. Ele ficou em depressão 3 meses. Ele não conseguia pegar a Flávia no colo, porque ele não conseguia processar isso dentro Uhum. dele, né? E a gente também não sabia, eu também não sabia o que fazer. Mas quando eu vi que ele paralisou, ei, eu tenho que tomar atitude. Então Uhum. vamos em frente, né? Até que ele foi entendendo. Aí eu ia dar banho nela, comecei a chamar ele, coisa. Aí um dia ele descobriu que ela era o girassol da vida dele. E Uhum. até hoje, daí, né? Aí ele Que lindo. começou, hoje ele ensina, ele brinca, ele liga para ela em vídeo, ele lê manda um textinho para ela ler no WhatsApp, né? Para ela aprender. Ele tá lendo o livro Poliana hoje, acho, com ela. E daí, daquele textinho, que também não pode ser um texto muito grande, né? Ele faz 3 perguntinhas para Tá. ela e ela tem que responder. Gente, isso é a glória para Flávia. Ela ama fazer esse momentinho com o pai dela. E daí depois ele liga à noite em Como é vídeo para ela importante um e pai na vida de uma conversa com filha. ela, e conversa com ela sobre aquilo ali, entendeu? Então ela entende. Quando eu conto Uhum. isso nas escolas, as professoras ficam assim, nossa, que maravilha. Sim. Mas ela precisa entender que o pai participa da educação Sim. escolar dela, porque ele não tem tempo de ir lá na escola, né? E Uhum. no colégio, ele não tem tempo de estar ali o tempo inteiro com ela, né? Eu tenho, se eu Sim. tenho ou não tenho, eu tenho que arrumar, né?
Mas ele não. Então, esse momentozinho, tanto que ela fala aquele, ai, papai, parece que é Deus no céu e o pai dela na terra, né? Uhum. E eu não vou tirar isso da minha filha, Não. né? Então, essas coisas tem que, assim, a gente tem que entender que uma pessoa que é mãe atípica, ela tem várias coisas. Ela tem esse abandono, ela tem as angústias que ela não tem tempo para tratar, ela tem essa exaustão emocional que ela não tem ideia de como que, né? Às vezes não tem nem ideia de que tem, né? Porque De que era o meu ela caso. nem sabe que Eu nem tem. sabia que tinha, né? Porque era considerado outras coisas, É, né? Então, assim, não dá, gente. Acolhe, acolhe, colha. conversa, abraça. O que que a gente precisa? A gente precisa de um lugar onde Estrutura. a gente precisa da estrutura, a gente precisa que alguém financie esses encontros para nós, Uhum. porque até essas mães, muitas não têm nem como comprar um bolo, comprar um pão em casa. Imagina para um Uhum. encontro nosso, né? Sim. Então, a gente não consegue também pagar tudo junto. Tem muita gente que não sabe nem onde botar dinheiro, gente. Eu não estou falando aqui se você é ou não Uhum. é, enfim. Quer ajudar? Ajuda sem julgar, né? Sim. Quer ajudar? Liga, a gente vai aceitar, a gente, né, tá precisando disso para dar uma folga para essas mães, Sim, né? e isso E faz parte para da elas saúde voltarem, mental. isso, para elas voltarem, né, a saber que são mulheres que têm vida e que Uhum. podem sim continuar fazendo a- o dia a dia delas, né? E de repente elas podem sim trabalhar. Tinha uma vez aqui em Curitiba a Casa Amarela, que era um projeto financiado pelo HSBC, vinha Tá. do governo, né? Menina, que projeto maravilhoso. Até hoje eu falo desse projeto. Lá era Casa Amarela. O que que tinha lá? Lá tinha, eles iam lá, estimulavam as crianças, Aham. né? As menores. Eles tinham fono, tinham psicóloga, tinham vários profissionais ali. E a minha intenção na época, eu olhava assim, porque as mães ficavam lá esperando, era que as mães fizessem um curso de gastronomia ali dentro, um Sim. curso de Enquanto as costura. crianças estão sendo Isso! estimuladas, tivesse algo para Para elas elas. ganharem dinheiro, Uhum. gente. Entendeu? Não precisa uma estrutura enorme, né? Sim. Hoje, tudo que você tem que fazer, você tem que pagar, ok? Tem que pagar exatamente, né? Nós estamos aqui, nós né, temos toda uma estrutura que precisa Sim. ser paga também, né? Mas, gente, tem tantas outras coisas que dá para você ajudar sem exatamente estar investindo com dinheiro, né? Sim. Tem outras formas, né? Então, eu acho que isso dá para ser para essas mães, né? Meu sonho ainda é realizar. A gente já tem um encontro marcado para o dia 6 de abril, mas é na casa de uma delas, né? A Uhum. gente quer uma coisa fora, assim. E para Eu quem quiser tinha, ajudar, aí estão eu tenho convidados, esse né? sonho. Quando eu tive o câncer, eu tinha o sonho de ter uma casa aqui em Curitiba que acolhesse as Uhum. mulheres que vinham de fora fazer isso, né? Aquele projeto Atitude na Cabeça, eu e Sim. a Sueli, que está hoje, continua no projeto, a gente criou junto aquele projeto, Uhum. né? O meu projeto era para ser muito maior do que era, né? Não, a gente não consegue fazer tudo assim, Não, a né? gente não consegue fazer nada sozinha. Sozinha, E exatamente, muitas entendeu? pessoas têm muitas ideias boas, mas não É. têm Daí eu pessoas que apoiem. E é, sozinha a gente não vai para lugar nenhum. exatamente. Aí eu saí do projeto também por outros motivos, Uhum. e agora eu tô com esse aqui que eu tô querendo, assim, então, assim, quem quiser ajudar a gente, olha, é Ah, viu, maravilhoso, é gente, pessoal? maravilhoso. E aonde as pessoas te encontram? Então, eu tenho meu Instagram, né, que é o Tereza M News. News eu acho que tu podia deixar lá depois, né? Uhum. Porque o News é alemão, é difícil de escrever, né? Eu ainda não tenho um Instagram profissional assim, eu faço as coisas do dia a dia, mas pode me deixar lá no direct ou pelo meu celular mesmo, pelo meu WhatsApp, né? Posso Tá falar o bom. WhatsApp? Que é Claro, o 41996681149. é isso Aí você mesmo. me encontra e a gente conversa sobre isso. Tenho certeza que você não vai se arrepender de participar desse projeto. Com certeza. E se quiser deixar um recadinho para as mulheres e os homens mais maduros, Então, né? homens acordem, porque a mulherada tá aí, ó, Tá né? voando. Tá voando. A gente tá aprendendo e a gente quer vocês juntos. A gente não quer continuar sozinha, mas a gente não Não, quer carregar ninguém nas costas, não, é né? A gente verdade. quer pessoas assim, com vida, com, né, vontade de fazer alguma coisa. Às vezes você não sabe como fazer, conversa com a mulher sabe, né? A mulher Uhum. sabe, tá sempre a 1000 por hora, né? E mulherada, continuem, continuem. Nós somos divas, nós somos protagonistas da nossa história, entendeu? Então a gente não pode parar por causa de idade ou porque o outro falou, o que o outro falou é dele, não é seu. Sim. Assuma o que você gosta de fazer, seja você, né? Sinta-se você, viva a vida, né? E que esse teu viver ele possa ajudar outras pessoas, que ele possa transbordar na vida de outras pessoas, que possa estimular outras mulheres a vir para
junto, né, da gente. A Ali tem um podcast aqui maravilhoso. Quero te agradecer muito por ter Obrigada, participado. Tereza, muito obrigada. Foi maravilhoso É participar incrível a aqui. gente conhecer a história de pessoas assim que quebraram tantos ciclos, É, porque é uma quebra de ciclos uma uma atrás atrás da da outra. outra. Uma atrás da outra. E esse nome até que eu escolhi, né, Quebrando o Ciclo, ele se coloca em qualquer Isso. ambiente. Porque Maravilhoso a esse gente nome, né? vive, né, nessa quebra de Isso. ciclo. E se a gente não quebra ciclo, a gente não está vivendo. Você tem que tirar os bloqueios, né, que você tem É, na mente. Ah, porque a minha mente diz isso, minha mente diz que eu sou incapaz, que eu sou feia, que eu sou... Psh, você não vai fazer tudo o que a tua mente diz. não. Mas você vai focar em uma coisa e vai em frente com aquilo ali. E procura ajuda, tenha sempre alguém para te incentivar, né? Não para te falar coisas negativas, porque quando Ah, negativa tá cheio e eu já nem quero essas pessoas mais perto de mim. Eu procuro, é verdade, eu vejo a gente assim, aprende, né? ontem eu postei isso, né? Se a pessoa não vem para te ajudar, né? Então, nem Se vai te atrapalhar, afaste. sai fora, afaste, entendeu? Tem pessoas que querem aprender contigo, tão tímidas, Deus vai te dar essa sabedoria de Sim. sentir quem que precisa ou não, sabe? Porque às vezes a gente vê assim, E ajude quem precisa, porque tem gente que não quer. Exatamente, ajuda quem precisa, em vez de ficar aí gastando com coisa que não deve, gasta com coisa que deve. Né? O mundo pode ser bem melhor. Muito Hoje em dia nós melhor. estamos vivendo situações horríveis no nosso mundo, mas se a gente não der as mãos, tem aquela frase, né? Juntos somos mais fortes. E isso é real. Mas juntos somos mais fortes quando nós somos para cima, quando nós queremos construir alguma coisa e não queremos diminuir e não ficar competindo. A competição, ela é boa quando ela traz aprendizado. Não quando ela te crescimento, não quando ela te coloca para baixo. Ah, eu sou melhor do que fulano. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é apenas ego e o então teu ego tu deixa lá. Abra mão do ego, porque o ego ele não te leva a lugar nenhum. O fruto podre, ele só leva a competição desnecessária. E na hora que você olha, você fala assim, gente, eu perdi tempo com algo que era para eu ter deixado para trás há muito tempo. Você sabe que nesses dias eu estava vendo, sabe o quê? Um podcast da Camila Vieira, a esposa do Paulo Vieira. Ah, sim. Cara, esse cara, ele tem esse febracis aí, acho que é uns 25, 30 anos. Eu conhecia ele lá atrás e eu não sabia que o bicho era tão bom, né? Apesar de que eu acho que ele ficou bom agora. Eu despertei já né? no livro ali, o autorresponsabilidade dele, né? Gente, quanta coisa que eu aprendi lá atrás e que hoje, vendo eles assim... Abre. Sim, são referências. Eu vou contar mais um segredinho só. Tá. Que eu fiz, assim, vocês não imaginam. Eu trabalhei uma parte ano passado, ano retrasado, com marketing digital. E tinha um cara que a gente fazia o marketing para ele, e ele tinha um projeto dentro da cadeia, lá de Piraquara, do complexo penitenciário de Piraquara. É isso, né? Tu acredita que eu fui lá, Ali? Eu acredito. Eu acredito que você vai... Eu fui ali no complexo penitenciário de Piraquara. Eu falei, eu quero conhecer esse projeto de fora. E aí eu me entusiasmei lá dentro porque eu queria conhecer como que era o negócio lá. Isso aí é uma outra história que eu tenho que te contar outra hora. Mas, gente, como é importante a gente participar, ver, entendeu? Conhecer antes de criticar. É uma penitenciária modelo, né? Meu Deus eu conheço pessoas que fazem projetos lá. Agora, você tem que se preparar muito bem para ir lá, porque a coisa é pesada, assim, o ambiente é pesado, né? Mas a gente foi super bem protegida, a gente foi com várias pessoas ao nosso redor, né? Até porque nós éramos mulheres, eu e a outra menina que fomos, né? Nós fomos com o cara que fez o projeto maravilhoso. Sim. E eu lembrei disso por quê? Porque ele dá o febracis do Paulo Vieira lá dentro. Ai, olha que maravilha, né? Tem gente usando as ferramentas para levar mesmo, para libertar. Esse é o processo, esse é o projeto. Exatamente. Vamos às libertar. Vezes a gente pensa que o cara só quer ganhar dinheiro, né? Que nem o Paulo Vieira. Não, gente, ele faz projeto também, que dá para usar assim. Muitos deles não falam, né? E os caras saem de lá pronto para empreender aqui fora. Sim. Maravilhoso, gente. Sim. Tem muito assunto para conversar. Verdade. Muito obrigada, Tereza. A gente vai ficando por aqui hoje, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que me ouviram, né? Obrigada, Ali. Amei participar. Quando quiser me chamar de novo, pode me chamar. Ah, com certeza, com certeza. Tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.